Olá, moçada! Que bom ter vocês aqui hoje de novo. Nós prometemos no programa passado, né, na segunda-feira, que hoje nós teríamos um convidado especial. E o nosso convidado especial já está aqui, lindo, bonito, feliz, cheiroso também. Também. Ele está disfarçando, ó. Mas antes de eu apresentar para vocês, queria pedir o like de vocês para compartilharem também, né? Para a gente chegar sempre mais longe. Quanto mais vocês compartilharem, mais legal o programa vai ficando também. E é para ser um programa interativo, vocês vão se surpreender. Agora, posso mostrar? Põe lá a câmera nele. Aí! Pronto, cá estou eu. Tá sem graça. Segredo revelado. Tá sem graça. Aqui é o Paulo Tadeu. Ele tá assim, mas vocês sabiam de uma coisa? Ele é vocalista de uma banda, não é? Também, entre outras coisas. Entre outras coisas, mas essa é a parte, acho que é a mais legal. É um currículo bem extenso, aliás. Então, mas não é o Saco de Gatos. Ele canta, gente, Sidney Magal, não é? Exatamente. Que mais? Valdir Soriano. Eu lembro do Sidney. Então, Foi o que eu mais me diverti. então, é marcante, né? Interpretação marcante. Assim. Ele tá sem graça. Nossa, eu nunca imaginei. Como assim sem graça? Eu tô tranquilo. Eu tô em casa. Tô aqui, tô em casa. Tá bom. Vambora. E quem mais, né? Vocês já sabem, a Dani e a Daisy, minhas super colegas aqui, de segunda, quarta e sexta. Bom, gente, vamos lá. O Paulo Tadeu, além de vocalista do Saco de Gatos, ele é editor e proprietário da Matrix, que é uma editora com alguns dos best-sellers mais interessantes da atualidade, incluindo os casos e biografias, né, da Suzane Richthofen, da Elise Matsunaga e da Flor Delis. Vamos mostrar aqui, ó. Eu vou pegar um aqui, ó, para vocês verem, ó. A Flor Delis é a pastora e também ex-deputada federal pelo Rio de Janeiro que assassinou o marido, né? Entre outras coisas. Das mulheres perigosas. Você gosta de perigo, por isso você está aqui com a gente. Exatamente, também, né? São três, aqui, né? A trilogia, eu vim aqui já com a trilogia. Gente, Completando a trilogia que eu vi cores. Então, mas aqui é rainha, é queen. Não, pode é deixar, assassina. pode deixar. Aqui, ó, a Suzane. Essa aqui também é só casca grossa, né, Paulo Tadeu? É só gente fina, mas são livros muito interessantes. Posso falar um pouquinho deles, rapidamente? Daqui a pouco. Muito ampassão. Não, Mas são não, livros muito A bacanas, gente são vai muito falar no interessantes, final. mas enfim, daqui a pouco a a gente vai se alongar um pouco mais. Exatamente, a Daisy vai fazer toda essa abordagem aqui. Bom, a gente não tem como começar de um modo diferente senão falando das hard news, né? Então, ontem à noite, surpreendentemente, o TSE fez o julgamento da suposta, né, que agora já não é mais suposta, na realidade, porque já foi julgado, do uso inapropriado como mecanismo de campanha da comemoração do bicentenário do 7 de setembro, no ano passado, pelo Bolsonaro e o Braga Neto. Então, o que aconteceu? Depois da comemoração, Bolsonaro e Braga Neto teriam ido até um trio elétrico próximo de onde o evento estava ocorrendo. E eu até acredito, gente, que para ele não tinha como ser diferente, porque toda a campanha dele, a comunicação dele é pautada na ideia de patriota, ele ia, claro, se aproveitar. Então, houve, de fato, um aproveitamento, mas o que o tribunal entendeu é que ele fez uso de um aparato todo que era público e republicano, né? Que não poderia ser utilizado por ele. Desta forma, Braga Neto fica inelegível até 2030, sendo que ele tinha, num primeiro momento, né, do que nós conhecemos, a vontade de se candidatar nas próximas eleições municipais. Não vai poder se candidatar, está inelegível. E os dois obrigados a pagarem multa altíssima, uma com um valor superior a 400 mil reais e outra num valor superior a 200 mil reais. E aí, quero saber de vocês o que vocês acham. Vou começar pela Daisy, que está quieta aqui. Eu tô ouvindo.
Paulo, bem-vindo aqui, gurias, Obrigado. boa tarde, todo mundo que está nos assistindo aqui. Eu tenho várias ponderações em relação a isso. Eu acho que a gente tem que analisar sobre diversos aspectos. Assim, primeiro, era esperado que isso fosse acontecer, né? Principalmente a inegibilidade do Braga Neto também. A gente tem conversado muito aqui, as gurias e eu, sobre essa questão de, a partir do momento em que tu sai de um cargo político, parece que começa uma caça às bruxas, né? Eu acho que um ponto é que o 7 de setembro, sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele adquiriu um outro significado, isso não tem como negar, né? Eu acho que todos os outros ex-presidentes não conseguiram dar para o 7 de setembro o significado que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu. Isso incomodou. E aí, obviamente, quando ele sai do poder, começa a sacar essas bruxas, tudo que ele fez começa a ser questionado. Tem um outro ponto aí, eu fui reler as falas do ex-presidente durante o 7 de setembro. Ele pediu voto, ele pediu para as pessoas irem votar. Então, tirando toda a amplitude do que foi o 7 de setembro, realmente ele se excedeu. Mas aí eu vou para o meu principal ponto no meio disso tudo, que foi até o tema de uma coluna que foi publicada, uma coluna minha que foi publicada no UOL hoje, que é uma maldição que existe na política brasileira que se chama reeleição. Essa praga dessa reeleição, que faz com que os políticos, assim que assumam as suas cadeiras, assim que sentem nas cadeiras em Brasília, eles já comecem a pensar na reeleição. Se vocês forem pensar, esse governo Lula, o primeiro governo Lula, que primeiro ano de governo Lula, não teve nem aquela tal da lua de mel que a gente tanto ouve falar logo que um governo assume. Ele não conseguiu simplesmente usar o capital político dele, porque assim que ele sentou na cadeira, todo mundo começou a pensar em reeleição e liberação de venda. E a gente tem que lembrar que de todos os presidentes que tentaram reeleição, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o único que não conseguiu se reeleger. Mas todos, sem exceção, FHC, Lula, Dilma e incluindo Bolsonaro, sofreram duras críticas por usarem a máquina pública em função da reeleição. Ou seja, o país inteiro para porque eles só estão pensando em ser reeleitos. E aí a gente tem um problema de renovação no Congresso que eu não vou me estender. Mas assim, era uma decisão esperada. O próximo presidente que sair do poder, se assumir um outro de uma outra corrente ideológica, vai acontecer essa caça às bruxas, porque isso virou um normal no Brasil. Então, nada de novo no front, né? Pois é. Gente, eu vou chamar a Dani agora para o Paulo ir se ambientando ainda mais com as meninas aqui, tá? Tá bom. Do contrário, você já teria sido o primeiro, porque como é a primeira vez, tá? Não, mas eu deixo vocês aqui. É que claro, vocês- é só para você ficar light aqui, Tá escutar. Não é? E você, Dani, o que você acha? Obrigada, Ju. Obrigada, Paulo, por estar aqui conosco, por ter aceito, não é, participar do programa conosco. Deise, uma boa tarde também. Uma boa tarde a toda a equipe Mafê e uma boa tarde também a todos vocês que estão acompanhando o Politiquins. Bom, Ju, eu vejo o seguinte, parece que existe uma enorme área cinza, não é? E essa área cinza, quando ela é abordada, mas não há uma preocupação de realmente você colocar critérios objetivos, não é? Porque aí você deixa a área cinza de lado e começa a entender qual é o cenário que você pode ou não pode atuar. Porque, por exemplo, nós vemos o atual presidente, se nós formos analisar, ele também já está em campanha política, não é? Sim. Desde o primeiro dia. Então, e aí? Ele vai, por exemplo, sofrer um impeachment? Ele vai ser retirado do poder? Ou vão esperar, não é, que termine este mandato para depois avaliar tudo o que aconteceu? A mesma questão do Bolsonaro, tá? Ora, como você mesma pontuou, Ju, você falou o seguinte, toda a campanha do Bolsonaro foi focada nessa questão do patriotismo, né? Do resgate das cores, do resgate do orgulho de ser brasileiro e todas essas questões. Portanto, a partir disso, como é que efetivamente você vai separar, né, o que era o 7 de setembro e o que era uma campanha política, concretamente? Eu acho que aí existe uma zona cinzenta muito ampla que, para a gente voltar a uma normalidade efetivamente democrática no nosso país, nós precisamos definir os termos de uma forma clara e objetiva, porque enquanto nós não tivermos esses parâmetros, digamos assim, muito bem definidos,
qualquer decisão que for tomada, seja para retirar qualquer tipo de mandato, ou até mesmo a questão da inelegibilidade, como aconteceu com o Bolsonaro e o Braga Neto, eu vejo que no futuro isso pode até ser invalidado. Mas, Dani, eu acho que tem um ponto, assim, eu achei, para deixar bem claro, eu achei o 7 de setembro, sob o governo Bolsonaro, eu achei lindíssimo. Assim, acho que foi emblemático, as pessoas com orgulho, de novo, foram às ruas, se fez, sim, um debate sobre nacionalismo, mas ele pediu voto. Agora também, aí se a gente for olhar por essa ótica, a Janja, nesse 7 de setembro, o tempo Sim. inteiro assim, né? Então, aí eu concordo quando tu fala, assim, tem uma zona cinzenta e cada um interpreta de um jeito, né? Exatamente. Ninguém sabe mais Mas qual é a lei. Mas o TSE interpretou que estava errado. Então, né? interprete O também uso esse 7 de da questão setembro. pública. Mas acho Pois que é uma é. questão E aí, do time, né? É. pois é, Tem a questão Paulo, do e aí? timing. Tem a questão do time, o 7 de setembro agora, né? Mais perto da eleição. O que eu enxergo é que, assim, o TSE está colocando limites, está mostrando para a sociedade, olha, estamos de olho e agora a situação é essa. Pegamos alguém aqui de um peixe grande, graúdo, e estamos dando exemplo. Então, você que é político, você que tá aí vai estar em campanha daqui a pouco, preste atenção para não fazer a mesma coisa, porque já tem um precedente. Então, que a gente imagina que isso possa servir de exemplo para outros políticos lá na frente, para não cometerem os mesmos abusos, né? Não aparecerem em situações semelhantes, né? Mas você não acha também, Paulo, que isso acaba causando uma certa insegurança e até mesmo um desestímulo para que novas pessoas entrem na política? Por quê? Porque a regra ela não é clara. De fato, existem zonas cinzentas, né? Mas quando nós temos regras claras e objetivas, aí ninguém pode falar, Exato, eu não sabia. Mas quando o TSE chega e toma essas decisões sem nenhuma regra prévia, clara e objetiva, a partir disso, qualquer decisão, o poder, na verdade, ele é concentrado no TSE e não em atribuir regras claras e objetivas que qualquer cidadão pode seguir, e quando ele entrar e decidir entrar na política, ele vai saber o que fazer. E hoje é extremamente difícil nós tentarmos convencer pessoas boas, pessoas que estão fazendo projetos muito legais na sociedade e falar, poxa, por que você não entra na política? Ela fala, Deus me livre. Dani, né? eu estava conversando, Paulo, eu estava conversando esses dias com um pré-candidato a prefeito, um empresário, um grande empresário. E ele estava falando assim, cara, eu tenho medo de entrar, porque assim que acabar as eleições, se eu não justificar que eu usei uma borracha aqui, eles vão bloquear todos os meus bens. E aí, o que eu faço? Porque existe esse medo agora, tu não sabe, a regra não é clara. Ele estava morrendo de medo de ir para a prefeitura, porque... No caso do Bolsonaro, ainda tem um facilitador para essa decisão, né? Ele não estava eleito, né? Ele não foi eleito. Então, eu queria entender o que poderia ter acontecido se o resultado desse julgamento fosse o mesmo, seria o mesmo, caso ele estivesse no poder, né? Caso ele tivesse sido reeleito. Então, sabe uma coisa muito interessante que eu lembrei agora, né? Porque vocês estão falando das regras que não estão claras, para as eleições municipais do ano que vem, por exemplo, os candidatos não, né? Aqueles que já estão investidos no poder, que vão tentar a reeleição, poderão fazer uso de casas, espaços públicos em lives somente se estiverem sozinhos. Vocês viram essa regra? Saiu acho que umas 2 semanas atrás. Viram isso? Não cheguei a ver. Então, porque não está na pauta, tá? É que eu Não, mas só fala lembrei. aí, não, fala aí, baita assunto. Então, pois a partir do próximo ano, para quem estiver tentando a reeleição, não poderá fazer transmissões de espaços públicos, né? Assim, por exemplo, residências oficiais, palácios, né? Como o Palácio do Governo, por exemplo, né? Não poderia, isso não vai poder acontecer. E nem levar para as lives pessoas. Então, por exemplo, tem um prefeito lá de Embu das Artes, por exemplo. O prefeito de Embu das Artes, quando ele estiver num local público, se ele estiver tentando a reeleição, ele jamais vai poder fazer uma live chamando qualquer outra pessoa para ajudar. Só ele sozinho pode fazer a live? Só ele. Por exemplo, não poderia levar... Um candidato a vereador? Não.
Nem um candidato a vereador, Nem nem alguém para falar de livro. Não, Vai nem virar aquelas intelectual. campanhas de antigamente, Bah, que você aham. aparecia sozinho no vídeo, né? Não Eu só falando de pode. tal, vem aqui pra Exato. falar que eu fiz esse perfeito, não sei o que lá, Ai, e meu agora eu vou defender o uso da máquina pública. Não, isso é bom. Exatamente. Não, e tem uma outra coisa que eu lembrei agora. Não podem aparecer de maneira alguma em ambientes públicos qualquer símbolo que remeta a alguma religião. Cruz não pode, coisa de budismo não pode, qualquer coisa do candomblé, qualquer imagem que remeta a coisa religiosa não pode. O que eu entendo com isso? Que, de um modo geral, a justiça eleitoral quer colocar freios e não quer suscitar emoções que possam gerar mais polarização ainda. Eu entendo que seja isso. Olha, Ju, eu entendo da seguinte forma, que isso desestimula a participação da sociedade no processo eleitoral. Não é? Quando nós temos a questão das religiões, não é? Eu não vou aqui dizer se eu sou a favor ou contra, mas isso faz parte da nossa sociedade, faz parte da manifestação de cada pessoa, aquilo o que ela é. Não é? Por exemplo, eu não vou pedir para um gay, não é, chegar e falar, olha, não pareça um gay nesta live. Tá? Então, eu não vou chegar para um evangélico e falar, não pareça um evangélico nesta live. Isso vai dar problema. Com certeza, porque você quer tirar a identidade das pessoas e os mecanismos de participação no processo eleitoral, que eu acho que o que há de mais bonito no processo eleitoral em si é justamente as pessoas se envolvendo nesse processo, escolhendo o seu candidato e falar, eu quero te apoiar, por isso, se eu for fazer live, eu quero fazer live, não é? Eu vou lá distribuir os folhetos, eu vou fazer o que for, porque eu acredito em você. Não é? Então, quando esse tipo de decisão, eu vejo dessa forma, é tentar retirar a participação da própria sociedade e da sua identidade no próprio processo eleitoral. Pois é, o candidato não vai poder fazer. O que você acha, Paulo? Acho que isso estimula a criatividade das pessoas, né? Você começa a colocar limitação, as pessoas começam a buscar O Paulo coisa... é positivo, né? Gostei dele. Mas para quem trabalha, dentro do ambiente de campanha política, colocou uma amarra, mesmo se você for advogado, né, você põe uma amarra, eu vou tentar achar uma fórmula de quebrar essa amarra, de transgredir de algum jeito. Então se prepare, porque os caras que trabalham com marketing político já estão imaginando alguma coisa, vão colocar o crucifixo pendurado, vão colocar um broche, vão inventar alguma coisa, né? Vou colocar um turbante, vou inventar algum jeito de burlar isso, porque ficar desse jeito, de certa forma, é até uma provocação. Ah, você não quer que eu faça? Você não quer que eu faça? Então dá licença, eu vou pensar. Mas vocês entenderam que é só em ambientes específicos dos públicos. Ah, tá bom. Então, mas aí vai depender. Você já conseguiu pensar em alguma coisa, por exemplo? Você falou. Eu fiquei curiosa. O fato de eu estar aqui falando já disse que eu pensei, mas eu não estou participando de campanha, eu não sou marqueteiro. Já fui lá 500 anos atrás, mas hoje não estou fazendo mais nada. Só cuido da minha empresa, deixa pra lá. Mas você não vai dar uma ideia? Tem uma ideia aí? Ficou curioso. Não, vou vender, né? Se alguém quiser pagar, é de graça, né? Então vamos conversar aqui depois do programa, né? Bom, gente, uma segunda notícia aqui que eu queria saber de vocês, o que vocês acham. Agora eu vou começar pelo Paulo, tá? Que agora ele já está mesmo super ambientado. Já. O que você acha do ingresso do PP e do Republicanos na Frente Ampla? Entrando de cabeça no governo, porque o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, está amplamente feliz com a frente mais ampla ainda. Não é? Tá divertido. Eu diria que eu estou me divertindo. Eu estou vendo, eu estou me divertindo, eu acho que eu vou me divertir mais, porque a mistura tá tão boa agora, né? Tem tanta gente que era tão anti-Lula, né, fazendo parte do governo, que eu quero ver até onde isso vai. Porque a gente tem figuras aí, se eu não estiver enganado, temos aí o quê? Damares. Damares, exatamente, da Republicanos. Tem mais, eu estou esquecendo. Mourão, Exato, Mourão, então. Fora outros nomes aí,
mais escondidos, mas só esses dois são muito significativos, né? Você falar de O Mourão. Ciro Nogueira, que Ciro quem Nogueira, alguém que é mais um caso- opositor do que o Lula, do que Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é estava do com o PT. Eduardo Cunha em Nova York falando para o Eduardo Cunha o seguinte, falou assim, a gente não tira presidente, a gente coloca presidente. Foi uma frase dele na reunião com o Eduardo Cunha na época do impeachment da Dilma. Né? Então, você vê que é um cara que que tem experiência no impeachment e está ali hoje naquele jogo político todo. Então, Pois é divertido de olhar, assim, parece uma novela que você vai se divertindo com os personagens, né? Então, vamos ver até onde vai. Mas tá interessante de ver. Tá muito bom. E você, Dani, que tal? Eu tô aqui pensando no que o Paulo estava falando, né? Porque é curioso, porque ele tem uma visão otimista da história, parece. Não é né? otimista, é uma visão humorística. Humorística? Tá, então vamos entendendo aqui o perfil dele. Mas, olha, Ju, bom, você falou que eles entraram para a frente ampla, que eu ainda não entendi onde está essa frente ampla. Não é? O que eu vejo, na verdade, é uma grande negociata para tentar aprovar determinadas pautas, mas frente ampla mesmo, que eu acho que frente ampla é um termo tão forte, não é? Porque significa a união, não é, de vários espectros políticos para alcançar um determinado objetivo. E quando a gente pensa nisso, normalmente é um objetivo positivo para a sociedade, não é? Porque você quer avançar em algo novo, você quer ir em outra direção. Então, quando eu falo que não existe uma frente ampla, é justamente por isso, porque eu não vejo o governo e todos aqueles que o apoiaram justamente indo numa nova direção, indo no novo país, indo naquela questão do amor venceu. A gente não vê isso. O que nós estamos vendo hoje é toda aquela jogada de alianças para conseguir aprovar determinadas pautas, porque o foco do governo hoje é conseguir aumentar as suas receitas, né? A gente falou um pouco disso no último programa, vamos falar nesse programa de novo, e aí eu vejo uma situação cada vez mais preocupante, não é? Porque nós temos dentro do Republicanos, por exemplo, não é? Senadores ali, como vocês já falaram, de forte oposição ao governo Lula. Aí eles falam, bom, mas isso não significa que nós estamos dentro do governo Lula. Mas aí fica a grande questão, ora, mas vocês estão no partido agora que está apoiando o governo. Qual vai ser, né, o posicionamento de vocês? Se retiram enquanto senador, o mandato é de vocês. Vocês vão se retirar, mas aí fica a outra grande questão, vão para onde? Exato. Entra naquela questão da falência dos partidos que a gente estava comentando no último programa, né? Quem não assistiu, aliás, depois do programa pode assistir, que ficou muito legal, né? Ficou ótimo. O que você acha disso? Eu tenho um amigo nosso, Rodrigo Prando, que é o cientista político, acho que tu até já falou nisso, né? O Rodrigo fala que, porque o nosso sistema político, ele foi cunhado com o termo presidencialismo de coalizão. E o Rodrigo fala que hoje é presidencialismo de cooptação, né? Eu trabalhei 10 anos em Brasília, metade dessas pessoas que estão no Republicanos aí, eu trabalhei com eles. E tem muito congressista que eu vejo hoje fazendo parte da base do Lula, que eu trabalhei na época que era ou PFL ou DEM. Isso me surpreende muito. E eu lembro, para não fazer coro aqui ao que vocês falaram, mas eu lembro que quando eu estava em Brasília, eu cheguei em Brasília na época da mudança do PFL para o DEM, então ainda tinha Antônio Carlos Magalhães, tinha o ACM Neto, essa galera toda aí. E eu lembro que a grande questão daquele momento era o quanto o PFL era fisiologista. E eu concordo que era um partido fisiologista, né? Era um partido que colocava as garras em todas as estatais possíveis, né? Mas eu nunca tinha visto isso que eu estou vendo agora. Porque por mais que tivesse essa sanha fisiologista, ainda existia um papel de oposição muito forte. Então, assim, eu lembro de conversar com os parlamentares desesperados, porque eles não tinham emendas do governo, porque eles batiam no governo de assim e outro também.
E então eram só as emendas que eram liberadas, né, as emendas propositivas lá, mas outro tipo de emenda que os outros parlamentares recebiam, eles não recebiam, ficavam à míngua e aí iam com toda a sede de poder nas estatais, né? Não que isso justifique, mas esse era o fisiologismo, que já era um absurdo, mas era o fisiologismo da época. O que eu vejo hoje, assim, é tipo, desculpa, mas é a morte da política. Então, a O morte sonho da acabou? política. Acabou. Então, eu queria Acabou. perguntar isso para vocês, porque eu estava pensando na seguinte Acabou. questão. O sonho acabou, a morte da política, que Vai, vocês estão Paulo, falando. otimismo aí. Qual que é a vantagem de se ter uma ideologia no atual momento, né, em que todos os membros de partidos diferentes se coadunam, não para a defesa do que a Dani falou de um interesse republicano comum, mas se coadunam para a manutenção do poder e da governabilidade em troca de cargos, Sim, em troca de recursos. Não tem. A ideologia é dinheiro, só acabou, isso já faz tempo, né? E se você quer que eu veja tem uma visão otimista, eu posso partir do princípio do que vocês estão falando. Se 10, 15 anos, 20 anos atrás era desse jeito, virou o que nós estamos vivendo hoje, daqui a 10 anos pode ter certeza que vai ser um pouco pior, né? O Ulisses Guimarães falava, né? Se esse congresso está ruim, espera o próximo. Espera o próximo, então, porque na verdade é isso, né? A gente o fundo partidário era 2, passou para 4, vai virar 6, vai virar 8 e daqui a pouco vai virar tudo, porque é essa a realidade que a gente está vivendo, infelizmente. Então, é o dinheiro para manutenção da burocracia partidária, para manutenção e sem apenas e sem renovação, que é pior ainda, porque isso vai manter uma elite, exatamente. Essa elite que está aí, ninguém entra. Né? Quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra. Exatamente. Porque tem ali a estrutura são de donos de partido. Mas, então, se você já a parte, patronagem. exatamente, se você já parte dessa estrutura, como você vai fazer uma oxigenação na política? Porque até mesmo quem vai receber, a gente já falou algumas vezes disso, né? Quem vai receber o recurso partidário, quem vai ter as maiores chances de ser eleito, são justamente os ungidos, não é? Pelo dono do partido. Exato. Gostei do termo, ungido. Tem uma conotação aí religiosa, já tem não ia uma poder fazer. religiosa, né? Mas... Então, aí, olha aqui um aspecto curioso, né? Para aprovação, para a primeira aprovação da mini-reforma na Câmara, todos os partidos também foram juntos, né? E a mini-reforma, ela interessa só a quem? As elites partidárias. A mini-reforma política, gente, graças a Deus o Senado barrou, porque ela não tem interesse social naquela mini-reforma, nenhum. Né? Inclusive contando a exclusão das cotas para a participação das mulheres, as cotas de 30% de mulheres que mandaram para a federação. E, de novo, se a maior parte das federações, né, a maior parte das federações são de centro-esquerda, se você corta 30%, vai ter menos ainda candidatas de centro-esquerda com chances até de ganhar uma eleição. E da centro-direita também, né? No caso, né? É que a federação, ela acaba sendo mais negativa para a centro-esquerda. Então, parece assim, será que eles sabem fazer conta? Eles estão defendendo o quê? Falam de cota o tempo inteiro. A centro-esquerda que mais defende cotas. Chegou a mini-reforma, tiraram as cotas, mandaram para a federação. Maior parte das federações, centro-esquerda. Mas isso... É tudo controverso. E eles votaram. A centro-esquerda votou pela mini-reforma. É que são nesses detalhes, Ju, que nós verificamos a falta de coerência, não é? Com aquilo que se coloca no discurso e aquilo que se faz concretamente. Porque no discurso são eleitos justamente com este discurso de mais mulheres na política, de diversidade, mas na prática, quando tem o poder na mão para decidir ou tentar fazer uma pressão, aliás, não é que não conseguem, não vão defender as bandeiras pelas quais efetivamente foram eleitos. Exato. E até para entrar ter esses outros dois partidos na frente ampla, tiraram 2 aliados. Tiraram a Ana Moser, que era a defesa das mulheres, né, do Ministério dos Esportes, aqui já foi amplamente sabido para colocar alguém do PP, e o Márcio França, do PSB,
aliados já desde o início da Frente Ampla, mudou para uma... Criaram um ministériozinho ali Isso, pra ele. criaram um outro ministério para ele, que era o mesmo ministério do micro e pequena empresa. Isso, né? Para colocar um outro. Então, nem os aliados eles estão sendo exatamente respeitados, né? Na lealdade, é tudo para manutenção do poder, né, Paulo? Manutenção e piora, porque, na verdade, assim, o ministério com fufuca ali no ministério da jogatina, né, que a gente pode chamar assim, vai levar o país, vai levar mais escândalos, porque ali você imagina, uma troca desse nível, a gente pode imaginar o que de ruim está por vir. Eu não vou me surpreender se daqui a uns 2 anos começarem a aparecer grandes reportagens aí com corrupção no esporte, com máfia das apostas. Eu acho que o ambiente vai se deteriorar nessa área também, entre outras, né? Porque o governo ainda, eu vou dizer, tá no começo. Né? Ainda não deu tempo, já deu tempo de a gente ver algumas coisas horríveis, mas esses escândalos que estão se entranhando daqui a pouco vão aflorar, né? E vão aflorar com coisas pesadas. Então isso já é tradicional, é tradicional em qualquer partido, não vou defender partido nenhum, não tem nenhum melhor que o outro, né? Porém, tem gente graúda aí de olho. Quando começa a ter essa busca desesperada por cargos, né, de primeiro, segundo e terceiro escalão, a gente pode imaginar coisas muito grandes. E os escândalos que normalmente aparecem, aqueles mais visíveis, são aqueles de primeiro escalão. Ministro foi pego fazendo não sei o quê. E a gente se esquece que tem segundo e terceiro escalão, que esses produzem muito mais dinheiro, né? E corrói muito mais a sociedade brasileira e corrói muito da governabilidade e do respeito que nós temos pelas instituições. Quando eu trabalhava lá em Brasília, tem a verba partidária, né? Essa verba é para comprar as coisas do partido, enfim, né? E eu estava conversando com um jornalista na época, um grande amigo meu, e ele estava me contando que estava investigando um parlamentar que estava no gabinete dele, chegava água, né, para os funcionários. Ele estava levando a água para o apartamento dele. Água em garrafa. Aí, acho que não deu em nada essa reportagem, os guris desistiram no meio. Mas assim, água, é esse pequeno poder, sabe? Essa coisinha assim, não, eu vou levar isso daqui, sabe? É público, é meu. Pô, vai esperar o quê de um país como esse? Exatamente. E aí você começa a pensar em outros governantes, você começa a pensar nos Bolsonaros da vida, pegando 2.500 aqui de um, 2.500 do outro, né, dividindo, fazendo rachuncho ali do salário do funcionário, enfim, de outros. Eu não estou aqui defendendo nenhum governo e nem querendo apontar, tá? Eu sou cético, eu não acredito em governo nenhum, em político nenhum. Voto, escolho, normalmente, vou lá, pesquiso, mas eu sei que o poder corrompe, não tem jeito. Você é um anarquista, Paulo Tadeu? Não, eu não sou anarquista, eu acredito na política. Só não nos políticos. Mas eu sou daqueles que sofrem toda eleição. Eu sofro porque para escolher alguém eu tenho um trabalho desgraçado, você não faz ideia. Eu fico ali olhando candidato por candidato, eu vou atrás de referências, eu tento saber de gente que conhece, eu procuro nunca reeleger. Se eu votei num deputado, ele foi eleito, uma deputada, se foi eleito, eu não voto para reeleger, por exemplo. Porque eu quero sempre renovar, porque acho que alguém que entrou de certa forma já foi corrompido ali pelo sistema. De algum jeito, ele fez alguma coisa ali, já começou a fazer parte do sistema. Então eu procuro renovar. E buscar gente nova. Então, se você participou de alguma vez, já foi eleito alguma vez, eu não voto. Eu pego gente nova que nunca tenha, virgem na política, né? Que esteja entrando pela primeira vez. Se você quiser entrar, por exemplo, eu voto em você. Tá? Você é um qualquer das três, tá? Você vai fazer um rodízio. Exato, Então, olha só, eu estava pensando aqui, né? A gente já vai passar para a última pauta, até porque vai mudar de quadro. Então, não tem ideologia, né? A polarização é para tonto, né? A polarização é para besta. Então, assim, por exemplo, quando um fica xingando, esquerdista, direitista, para quê?
né? Eles vão fazer as mesmas coisas, eles estão com os interesses muito similares, e aí eu já vou pegar o gancho para a pauta seguinte, né? Posso só fazer Claro. um comentário, Ju? Eu vejo o seguinte, a sociedade ela tem as suas demandas, não é? Cada um de nós temos questões que nós acreditamos, não é? Os nossos sonhos, a nossa perspectiva política, não é? E as pessoas dentro do ambiente político, quando a gente está analisando, elas vão tentar buscar pessoas que representem, não é, estes anseios, esses sonhos, essa perspectiva política ou ideologia também, não é? Mas é obviamente que ao longo do caminho podem ocorrer e vão ocorrer frustrações, porque essas pessoas, como o Paulo disse, podem muitas vezes se corromper ao longo do caminho. Agora, eu não vejo que a perspectiva ou a ideologia ela vai morrer, porque a sociedade em si, a gente estava falando, o sonho acabou, o sonho morreu, talvez para aqueles que já estão no poder, nunca nem existiu, porque ali o objetivo é se manter no poder para conseguir cada vez mais dinheiro. Mas para a sociedade, o sonho de um futuro melhor, isso não morreu e não pode morrer. Então a gente precisa continuar assim, alimentando que cada um defenda a sua perspectiva, sempre que é a nossa proposta aqui, com respeito, não é? Com civilidade também. Porque quando nós paramos e conseguimos dialogar, né, e colocar e debater ideias, é aí que nós vamos desenvolver uma sociedade melhor. Mas enquanto ficar, não leva tal pessoa porque ela pensa diferente, não sei o quê. É aí, gente, a gente tem um quadro aqui, Paulo, que é o Vira Casaca. E é tão difícil isso, porque nós selecionamos um tema muito polêmico, tá? E aí nós temos que pensar sobre a perspectiva do outro. Isso é extremamente difícil, às vezes dá até raiva. Mas isso é um exercício, sabe, tão duro, mas às vezes tão necessário para você. Tem algum ponto que você pode concordar, né? No meu caso, no último não deu, não concordei nada. Dani não... Mas tentei fazer, né? Tentei fazer esse exercício, como a Ju também, ela tá com a coroa, porque ela conseguiu fazer esse exercício. E tem coroa. Tem a coroinha ali atrás. Mas é isso, a gente entender que o sonho da sociedade, o sonho das pessoas de ter um futuro melhor, ele continua. Agora, como é que a gente consegue transferir isso para a gente ter essa estrutura política trabalhando justamente para que a gente desenvolva? Começa da gente poder, né, ter esse debate franco, honesto, mas de ideias, né, focando nas ideias, porque aquele que não tem ideia, ele vai ser retirado na hora. Isso aparece, fica muito claro quem realmente tem o que mostrar e quem não tem. Agora, quando a gente entra na onda do ódio, o ódio não mostra nada de qualidade. O ódio, ele não vai trazer quem realmente é quem. Porque aqueles que hoje estão no poder ainda não estão vivendo do amor, estão vivendo do ódio, estão vivendo da aparência, e como eu falei ontem, lá no Trema dos Luz, estão vivendo de uma grande farsa. Quando nós trazemos o debate do argumento, aí a máscara começa a cair por um. E isso faz parte do nosso objetivo também, junto com cada um de vocês. Por isso que a gente sempre pede, gente, vocês têm críticas? Quer criticar a Ju, quer me criticar, quer criticar aqui a Daisy? Façam isso de forma elegante. A gente até... Tá o Paulo Tadeu, né? Você tá, coraçãozinho para você, porque você está propagando amor aqui. Pois olha só, tô propagando amor. E a gente até faz sorteios aqui de brindes por comentário crítico mais elegantes. Então a gente vai poder sortear. Vamos lá. Por favor. Então, já vamos até falar, ó. Os comentários mais elegantes, ó. Críticas elegantes vai receber livro da Matrix. Não, Dani, tu sabe que deles. Hoje eu coloquei alguma coisa lá no Twitter e um cara lá retweetou, né? Maurício Cabral, o nome dele. E eu fiquei pensando, de onde que eu conheço esse Maurício Cabral? Porque ele é sempre muito gentil comigo. E aí eu fiquei pensando, nossa, de onde? Aí eu lembrei, foi uma vez que nós começamos a discutir ferozmente no Twitter, um discordando do outro. E aí eu me irritei, parei de responder. Ele falou, Daisy, eu gosto de você, eu só não concordo com você.
Putz, é esse que tipo de legal. gente que eu quero para conversar. E aí a gente se segue. Bom, gente, peraí que agora a gente tem que caminhar para a segunda parte. Tem Então, uma só um pergunta no comentário chat. super bonito. Já vamos responder aí a Fátima. Legal, você falou. Agora me diz uma coisa, cadê esse dinheiro que está bloqueado da CAPES, que não chegou até agora? 116 milhões. Então, existe toda, de fato, essa motivação, né, do sonho, de acreditar, e de fato é necessário, concordo absolutamente com o que a Dani está falando aqui, nem poderia não concordar, né? Acho que é difícil alguém não concordar. Mas, no aspecto pragmático, cadê esse recurso? Onde é que está esse recurso? Por que bloqueou? Qual que foi a solução dada? Ontem, fazendo a pauta, eu ainda fui buscar, eu fiz uma grande varredura na internet para tentar saber se esse recurso foi destravado ou não. Cadê esse recurso? 116 milhões. Não é um governo, de fato, que está querendo o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da educação? Travou de novo? 116 milhões? Não tem. Procurem aí, deem um Google, vê se esse dinheiro chegou ou não chegou. Não chegou. Eu nem vou falar Então, o que sobre que tá isso, porque acontecendo? senão a gente vai até às 5 horas. Então, o que está acontecendo, né? Então, tem algumas coisas assim, o sonho, sim. Só que as pessoas são levadas afetivamente a tomar determinados partidos, né? Fazer determinadas escolhas, de fato, acreditando que vão ser representados naquilo que elas acreditam. Mas o pragmático tem isso. Bom, vamos lá. A Fátima Pires. Meninas, vocês acham que com esses escândalos pode acontecer impeachment? Quais escândalos? Quais? Eu acho que não tem impeachment, não. Também acredito que Não, não. impeachment é uma conjunção de deterioração econômica com um grande escândalo, né? Pelo exato. menos, né? E nesse momento não. E o Lula, além de tudo, é Lula quem está lá. Né? O Lula é muito mais hábil do que foi Dilma para lidar com aquele clima de impeachment que estava rolando naquele momento. O Lula é outra história, é outro patamar, assim. Então... E não é mulher, né? Também. Porque eu acho que o gênero. Pode até ir por esse lado, mas de qualquer forma, assim, é um outro patamar de Ele tem política. uma habilidade política É uma que a outra Dilma não habilidade. tinha. Mas vocês acham que ele tem ainda toda aquela habilidade do passado? Porque me parece que isso se deteriorou. Porque se ele tivesse, sabe, a gente teria feito análise dos 100 dias de governo, que não aconteceu absolutamente nada. Precisou entregar quase que até a alma para conseguir negociar algumas... Mas sabe o que eu acho, Dani? Eu concordo que ele perdeu muito da habilidade, mas eu não acho que é só culpa dele. Teve uma movimentação ali no Congresso, o Congresso está mais fragmentado. Isso. Eu acho que, independente de qualquer presidente que fosse assumir, ele ia sofrer com isso. Então, é claro, a habilidade do Lula, ela existe num eventual processo de impeachment, isso ia entrar em voga, mas eu acho que também com esse Congresso que está aí, nenhum outro presidente ia escapar disso que está acontecendo hoje. E hoje não existe, não dá nem para pensar uma coisa do tipo, né? Não tem nada acontecendo assim de tão grave que possa falar nesse momento. Então, peraí. Então já vamos entrar no próximo quadro, que o Paulo Tadeu vai ter muito para falar a respeito, que é o Viagem na Política. Vocês já viram esse quadro aqui algumas vezes, né? Certa vez falamos sobre Israel, também falamos sobre a Argentina, e hoje o Viagem vai ser para dentro do país mesmo. Já que a Fátima também perguntou sobre impeachment, a Matrix do Paulo Tadeu, sabe quem que está como um dos autores do Paulo Tadeu? Pode contar, Paulo Tadeu? Pode contar. O Eduardo Cunha, Exatamente. que fez um livro lançado pela Matrix. O que ele conta nesse livro? E a Dani vai conduzir o quadro. Então tá. Não, o livro do Eduardo Cunha, acho que muita gente conhece, é o Tchau Querida, o Diário do Impeachment, que o Eduardo, ex-presidente da Câmara, fez, então, em parceria com a Dani Cunha, filha dele, contando os bastidores da política, né? Da política, do impeachment da Dilma. É um livro muito importante para a história do Brasil, que eu considero... Estou falando aqui porque quando eu publiquei, eu na hora de publicar, eu não vejo se é da direita ou esquerda, eu vejo a importância do livro, né? E eu acho que esse livro é um livro muito importante para a história do Brasil, para a gente entender como é que é um processo de impeachment conduzido por quem foi conduzido, né?
Então ali tem todos os bastidores do dia a dia do impeachment, dessas reuniões. Agora há pouco eu citei uma reunião, um jantar do Eduardo Cunha com Ciro Nogueira em Nova York, né, das articulações ali para colocar o Temer, que a gente, naquele caso, existia um vice-presidente em condições de assumir a presidência, por isso que ele fala assim, a gente não tira presidente, a gente coloca presidente, ou seja, tinha uma pessoa ali de confiança para assumir. Então isso é importante. E é um livro que eu brinco, que eu falo que é como um I Ching, né? Você pode abrir em qualquer página que você vai ter uma grande revelação. Né? Tudo ali tem alguma coisa importante para você ver dessa história, porque tem os bastidores, as conversas, é muito enriquecedor para quem quer conhecer um pouco da política do Brasil, fazer a leitura desse livro. O bastidor, não é, Paulo? O bastidor, porque as pessoas veem o geral, né? Fez não sei o quê, um dia o cara sofreu impeachment, acabou, pronto. Mas e um ano antes? Exato. Né? E a falta de habilidade da Dilma? Né? Não conversar, não ter esse trânsito com o Congresso, se fechar no Palácio do Planalto, ignorar os sinais que estavam acontecendo, né? Que estavam ali em volta dela, que talvez com uma habilidade um pouco maior, mesmo que ela delegasse para alguém, talvez ela não tivesse sofrido. Porque se a gente pensar bem, o Lula também passou por crises gravíssimas e não foi defenestrado, né? Sim, é verdade. Né? Então, a Dilma... Por isso que muita gente, até ligada à esquerda, fala assim, foi golpe, né? Por conta de como foi o processo. Aliás, eu acho que ela mesma, né, chegou a bater de frente com o próprio Lula, né, para manter os seus ministérios, para manter... A relação estremeceu ali. A relação estremeceu. Mas, Paulo, muito se fala, não é, que o impeachment ele não teria acontecido sem o Eduardo Cunha. Não é? Ali no livro isso fica claro ou ele... Não, exato, fica claro. Chega uma hora que ele não tem mais para onde correr, né? Ele... Não tem para onde correr ou ele foi um agente provocador? Não, chega uma hora que ele tem que fazer o impeachment, porque ele já não... Eu acho que os canais de comunicação foram todos cortados, pelo menos é o que ele mostra ali, né? Não tem mais conversa, pressão grande da sociedade, Exato. né? E aí ele também estava gostando, né? Sim, mas existia uma pressão grande também da sociedade, né? Tinha 1 milhão de pessoas, sei lá quantas, sei lá, os números você pode contestar, 500 mil, 800, 1 milhão, enfim. Você tinha uma massa grande nas ruas pedindo impeachment, você tinha pressão no Congresso. Eu estava lá, aliás. Sim. Em Brasília. Então, a Ju aqui me olhando. Não, sabe o que eu tô pensando? Que o apelido dele era meu malvado favorito, sim, não era? Exato, chamava ele de malvado favorito. Porque tinha a coisa das pessoas acharem que ele não era a figura favorita, não era o cara com a índole perfeita, enfim. Na época se falava muito desse tipo de coisa, né? Dos escândalos que ele podia estar envolvido, enfim. Mas ele era o cara que estava com o papel na mão ali para colocar o impeachment no debate, para ser debatido no Congresso. Então, pelo que o livro mostra, é isso. Assim, chega uma hora que ele faz, bom, hoje é o dia, eu vou levar, porque hoje é o dia. As pontes, todas as pontes foram queimadas, não tem mais para onde correr. Você acha que o Eduardo Cunha foi tão poderoso, ou é tão poderoso, ou menos poderoso do que o Arthur Lira hoje? Eu acho que o Lira hoje é um pouco mais poderoso. Você acha que ele é mais poderoso? É malvado também? Favorito, tipo assim? Ou não? Pelo menos o apelido acho que não pegou, ainda ninguém lançou, né? Mas eu acho que a concentração de poder está ficando um pouco maior do que era com o Eduardo Cunha, né? Eu avalio dessa forma. E agora, Eduardo Cunha é um cara muito inteligente, muito perspicaz, é um cara que conhece toda a estrutura ali de cima a baixo do regimento, então ele sabe manobrar perfeitamente ali, como um presidente de um congresso tem que saber, né? Porque tem que saber... Ou deveria saber, né? Porque o trabalho dele é aquilo, né? O trabalho dele é aquilo, saber... Mas ele sabe. Então ele sabe, ele era muito hábil nesse sentido. Tanto é que, enfim, ele deu no que deu, né? De chegar e colocar e ajudar a tirar uma presidente do cargo.
Paulo, se você me permite, eu vou passar depois aqui para Deise e para Ju também, mas esse livro, qual foi o contexto em que ele foi escrito, né? Foi quando o Eduardo Cunha estava na cadeia? Como é que foi esse processo aí? O livro, a ideia desse livro foi assim, quando ele saiu da presidência da Câmara, eu li em algum lugar que ele ia escrever um livro a sim. respeito. Tá? Aí eu acionei meus contatos, amigos daqui de lá, e consegui falar com ele. A gente marcou uma primeira reunião na editora, ele foi visitar, ele estava visitando ali 3 editoras para ver com quem ele ia fechar. Coloquei as minhas qualificações, marcamos uma segunda reunião no aeroporto de Congonhas, quando ele estava indo de Brasília para o Rio, alguma coisa assim. E essa segunda reunião foi melhor ainda, avançamos um pouco mais no que seria o livro. E essa reunião se deu 4 dias antes da prisão dele. Aí a prisão dele sumiu, né? E quando ele foi para a prisão domiciliar, no tempo da pandemia, aí eu consegui fazer um novo contato com ele e, enfim, como já tínhamos adiantado bem aquela segunda reunião, fizemos então essa conversa, conversei com a Dani, a filha dele, e aí o livro nasceu de verdade. Na época, devia ser novembro ou dezembro, ele queria o livro com uma boa ideia, né, de fazer o livro para março do ano seguinte, quando seria o aniversário do impeachment da Dilma. E aí foi um pega para capar, porque era um livro gigantesco, com muitos detalhes, como eu brinco, né? Que Ele mesmo escreveu ou ele deu para um Não, ele escreveu, ghostwriter? ele mesmo escreveu. Ele mesmo escreveu. A filha dele, a Dani, ajudou, lógico, ele estava em prisão domiciliar, ele não podia sair. Mas ele... Aproveitou para produzir. A Dani, ele aproveitou, ele trabalhava muito, ele fez um trabalho assim gigantesco, porque ele me falou assim, comecei isso aqui no dia tal e estou faltando 2 páginas, sei lá, era uma coisa assim, então eu fiz uma média e falei, nossa, o cara deve estar com a bunda quadrada, coitado, porque não... E aí, enfim, ele terminou o livro e foi uma correria para fazer, porque... Agora, quem escreveu foi ele, a Dani, a filha dele, que hoje é deputada federal, alimentava o pai com algumas informações da época, com jornais, pesquisa em jornais, então ela fez um trabalho de pesquisa grande para que ele montasse ali uma cronologia do dia a dia, do que foi o governo Dilma até chegar no dia do impeachment da reunião. O título foi escolhido por ele? Por ele. Aí era óbvio, né? Porque viralizou, né? O Tchau Querida do Lula naquele telefonema grampeado pelo Moro. Né? Isso. E aí no finalzinho ele fala assim, né? Tchau, querida. Então aquilo viralizou, virou meme. E daí... eu ainda tenho uma mãozinha que eu guardo certas coisas, né? Não muito, porque eu não sou acumuladora, mas tem certas coisas que eu acho que são fatos históricos que eu guardo. Tinha aquela mãozinha que foi distribuída lá em Brasília, né? Com o tchau, querida. Tem até hoje. Tem guardadinho aquilo ali com o tchau, querida. Dani. Ô, Dani, posso engatar aqui numa outra pergunta já? Só queria saber antes uma coisinha. E onde ele está agora? O que ele faz? O Eduardo Cunha vive do quê? Vai para onde? Faz o quê? Aí eu não pergunto para os meus autores o que eles estão fazendo, o que eles estão vivendo. Ele concorreu na última eleição para deputado federal aqui por São Paulo, né? Ele mudou o domicílio dele para apoiar a filha dele, a Dani Cunha, lá no Rio de Janeiro. Então ele fez todo um trabalho lá, vamos dizer assim, entregou o capital político dele no Rio de Janeiro para a Dani, e ela foi eleita deputada federal. Ele concorreu por São Paulo, mas eu imagino que ele em São Paulo não era, com certeza ele não tinha a mesma força, os mesmos conhecidos, as mesmas ramificações, as raízes políticas que ele tinha no Rio de Janeiro. Então aqui ele teve pouquíssimos votos. Gente, que obsessão de carioca, né? Querer se eleger em São Paulo, ter domicílio. Não é, o Eduardo Bolsonaro, né? Ele não era daqui de São Paulo, era do Rio. Eduardo, família toda Bolsonaro. O cara se elegeu aqui, governador Tarcísio, não é? Rio também.
Ou agora você está falando do Eduardo Cunha também, mas que obsessão é essa, meu Deus? No caso De dele, sair de lá no caso pra vir dele aqui. era a opção que ele tinha, porque se ele ficasse no Rio concorrendo com a filha, acho que nenhum dos dois ia ser sim, eleito, né? não, Então ele isso abriu, acho sim. que ele abriu o campo para a filha dele, e ele provavelmente, estou aqui chutando, eu acho que ele procurou o segundo colégio, o segundo lugar onde ele teria mais condições de ser eleito, que seria São Paulo, porque eu não conheço a tradição dele. Brasília, talvez, eu não sei, mas aí são as opções dele como político. Da Rosângela. Beleza, vou só fazer uma constatação. Gente, fecha aqui no Paulo, por favor, só para eu falar uma coisinha para ele. Você está vendo, Paulo, que tem uma coroa do teu lado aqui no, Sim, tô vendo na tela, ali. tá vendo, né? Tudo bem, nós temos aí o Eduardo Cunha, né? A filha dele se elegeu e ainda falam que nós não temos uma monarquia aqui no Brasil. Como você avalia o poder passando de pai para filho, gerações e gerações? Muito provavelmente a filha ou o filho dela também vai ser, não é, no futuro vereador, não é, deputado. Como é que você vê essa situação? Isso também é um atraso? Tem um impacto? Como você vê isso? Familismo, né? Tem um impacto totalmente negativo. A gente falou agora há pouco, a tendência é que isso se perpetue, né? Quando a gente estava falando agora há pouco, inclusive, do fundo eleitoral. A tendência é isso ficar... E não é só da política, não, gente. Isso aí a gente começa a ver outras ramificações, a gente vai até no judiciário, né? O juiz que tem a filha, a mulher que quer ser nomeada para não sei aonde, isso... Os tribunais de conta, né? Sim, os tribunais de conta, então, nem se fala. De conta. Né? Tribunal de faz de conta, né? Então, isso é extremamente prejudicial. Na política, então, pior ainda, porque você não consegue renovar o debate, fica aquele feudo, né? Sim. Vira uma coisa ali do Sarney, né? Do feudo Sarney, e isso se reproduzindo no Brasil inteiro, né? Passa do pai para a filha, para o marido, para o genro e por aí vai. Isso não se renova de maneira alguma. Então, eu acho que é prejudicial para o debate, para o crescimento, para a revitalização da política. A política vira essa mesmice que a gente está acostumado, essa podridão que a gente tem visto da política, e isso afasta as pessoas ficam cada vez mais descrentes, e campo aberto, e aí, desculpem eu ser pessimista nesse sentido, mas campo aberto para malucos que apareçam de vez em quando querendo, com um discurso de limpeza, né? Um falso discurso de limpeza, querer, na porrada, na marretada, falar que isso tudo vai ser mudado com uma fala mais grave, num pacotaço, vou acabar com essa farra, e as pessoas caem nesse conto do vigário, porque isso não acontece, né? Quem vai mudar a política somos nós mesmos. A política é um reflexo da nossa sociedade. Se a gente ficar apostando no Zé Mané qualquer que vem aí com um discurso totalitário, com um discurso de que eu vou consertar o Supremo, eu vou consertar a política, eu vou consertar o Congresso em meia dúzia de dias, você esquece, porque milagre desse tipo não tem, faz mais de 2.000 anos quase 2.000 anos que aconteceu uma coisa semelhante assim, mas hoje em dia eu não aposto mais não. Sensacional. Paulo, tem também a Rosângela Moro como uma das autoras aí da sua editora. Você pode falar um pouco sobre o contexto também dessa publicação dela? A Rosângela, eu conheci o casal Moro, na verdade, quando uma ex-autora minha, a Havana Lopes, que foi uma das vítimas do Roger Abdelmaci, do médico monstro, a Havana foi receber um prêmio no Rio de Janeiro, pelo Jornal Globo, e eu fui junto com ela para receber essa premiação. E na época o Sérgio Moro era o principal agraciado, o prêmio número 1 de personalidade do ano. Era o principal prêmio da noite, a Havana era a segunda mais importante. E ali o Moro era o Moro naquela época, era o juiz, né? Sim. Naquela época era a grande personalidade, o cara que estava acabando com a corrupção no Brasil, aquela coisa toda. E ali nós conversamos, fizemos uma rodinha, teve uma certa afinidade, convidei o casal Moro para escrever o prefácio do livro da Havana, sobre a Havana Lopes. Eles aceitaram e vieram para São Paulo para o lançamento.
eu creio que tenha sido o lançamento de livro com o maior número de pessoas até hoje já reunido na Livraria Cultura aqui da Avenida Paulista. Estava aqui totalmente tomado os 3 andares, todo o entorno do Conjunto Nacional tomado. Aquilo viralizou, São Paulo inteira estava ali para tentar ver o Moro. E dali, eu conversando com a Rosângela, acabei fazendo 2 obras delas, mais relacionadas a questões um pouco mais técnicas da área da advocacia e da área de atuação dela. E então esse é o meu pouco contato com o casal até então, né? Qual foi o livro que mais vendeu, assim, de todos da livraria até hoje, da Matrix até hoje? O livro que mais vendeu até hoje na Matrix, por acaso, é um livro meu. Olha só. É um livro de piadas para crianças chamado Proibido para Maiores. Jura? Que ele tem mais de 210 mil exemplares vendidos, é um fenômeno até hoje, com mais de um ano na lista de mais vendidos. E é um motivo de orgulho para mim. Que legal. Na época, meu filho estava com 6 anos, eu contava piadinha para ele e ele gostava, dava risada das piadinhas. Aproveitei que eu tinha a estrutura da editora, fiz um livro assim, sem muitas pretensões, apenas para colocar o nomezinho dele ali na dedicatória para o Guilherme, né? Eu fiz uma dedicatória para ele, para que ele tivesse alguma coisa para a vida dele inteira, né? Como uma prova ali de amor que eu tinha por ele, que eu tenho por ele. E aí fiz uma edição pequena ali, tem umas livrarias para distribuir, coloco, deve vender alguma coisa. O livro vendeu, passou alguns dias, vendeu, era perto do Natal, eu falei, um golpe de sorte, porque era perto do Natal, fiz mais uma edição, deu mais 15 dias, vendeu tudo, fiz uma edição maior e aí o negócio explodiu, assim, foi uma Deixa eu contar uma coisa, eu tenho esse livro, eu comprei para as crianças, eu comprei num posto de gasolina, naqueles totens de livros de posto de gasolina, e quando eu comprei, eu já conhecia o Paulo, só que eu não... Quem tu não conhece, Ju? Eu não linkei uma coisa com a outra. Depois que eu contei para você lembra disso? Eu falei assim, não acredito desse livro aqui é do Paulo Tadeu. O Paulo, depois. eu vou... a gente podia já entrar na coisa do livro. Só comenta uma coisa. 91 livros escritos. Então, eu ia perguntar isso. A Ju estava contando pra gente aqui que tu escreveu, eu vou me metendo aqui, Dani, mas é porque eu quero falar, eu tenho algumas curiosidades sobre o mercado editorial. Mas tu escreveu 91 livros? Sim. Como? Não sei também, né? Revela o segredo pra gente. Chat GPT já existia? Não. Eu fui fazendo ao longo do tempo. A editora tem 24 anos. Eu tinha 3 livros escritos antes de montar minha editora, né? Eu tinha lançado 3 livros por 2 editoras antes de montar minha editora. Quando eu fiz o 4º livro, eu procurei as editoras para lançar esse 4º livro, elas não quiseram. E aí eu falei assim, eu tô com o livro aqui pronto, eu trabalhava numa empresa, na época era publicitário, eu falei, acho que eu vou, né, eu não quero virar publicitário a vida inteira, eu vou montar uma empresa, eu vou começar a minha atividade como editor. Aí eu aproveitei esse livro que eu tinha escrito, eu publiquei, tinha mais um guardado, fiz também, e aí eu fui fazendo. Sobre o que tu escreve, assim, São basicamente? Livros, muita coisa na área de humor. Então, esse de piadas para crianças. Por isso que ele tava, né? Que depois o sucesso foi tão grande que eu tive que fazer outros 6 livros de piadas para crianças. Olha que também só. com vendagens muito grandes. Que legal. E aí eu fui criando outros formatos de livros. Por exemplo, eu inventei um negócio que é uma marca registrada da editora, que eu falo que é livro caixinha. É um livro como se fosse um baralho e dentro existem atividades diversas, como perguntas para crianças, para adultos. É um formato muito popular hoje, uma coisa que eu criei faz 20 anos. E, enfim, são coisas que eu fui escrevendo. Então, eu fiz fazendo livro dentro desse formato, livro para criança, livro de piada para adulto. Enfim, temas diversos. Ô, Paulo, e deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui no Brasil, eu posso estar errado, eu acho que eu não estou, mas o mercado editorial não é tão forte, né? As pessoas leem, mas não leem. Sim, leem pouco, Leem pouco, né? Tinha uma média pequena, isso. É uma média pequena, né? Tem um professor meu lá do Rio Grande do Sul, Juremir Machado, que eu adoro. Que legal.
Ai, Juremir então, maravilhoso, do Juremir Machado. E ele falava assim, eu morria de rir, porque ele dizia assim, que o Rio Grande do Sul se orgulhava de ser o estado que mais lia no Brasil, mas o livro que a gente mais lia era de culinária. Que era até um cara que era meio de briguinha com ele lá, o Juremir ficava naquela de, tá bom, não é o meu livro que é o mais lido, que o Juremir é maravilhoso, tem todos os livros, beijo. Mas tem muito disso, assim, a gente não tem esse costume de ler, né? A minha pergunta é a seguinte, aqui no Brasil, para um livro ser considerado best-seller, ele tem que vender quantas edições por mês, por quanto tempo? Olha, aí varia. Eu tenho diversos livros que são best-sellers, que são muito bem vendidos, têm uma vendagem muito grande, que nunca apareceram numa lista de mais vendidos, né? Porque eles têm vendagens médias, que não aparecem na pesquisa semanal, porém vendem há muito tempo, né? E tem livros como, por exemplo, esse do Proibido para Maiores, que ficou ali 52 semanas na lista de mais de um ano, mais ou menos, 54 semanas, mais de um ano numa lista de mais vendidos. Toda vez ali em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Então eu diria assim, esse número varia um pouco, mas vamos dizer assim, 10 mil exemplares você pode considerar um sucesso. Eu diria que uns 90% dos livros que são lançados no Brasil não atingem 2 mil exemplares de venda. No total, total de venda. Então, a grande maioria dos livros, e são lançados muitos livros todos os meses, eu diria que mais de 70 por dia no Brasil. São livros, todo dia chegam mais de 70 títulos novos no mercado. Jura? Sim. Nossa, todo dia? Todo dia. São mais de 2 mil lançamentos no mês. Tá? Então, a grande maioria desses exemplares... Vão colocar já a imagem do livro da caixinha aí. Tá bom. Tá? Pode falar. Tá, Desculpa, obrigado. Só pra você saber aí, ó. Então. Que legal, olha só. Livros caixinha. Tem um comentário ali, Ju. Eu acho demais esses livros aí. Ó, da Fernanda Girardi de Brito. Nossa, também tenho. Comprei para o meu filho na época. As piadas para crianças são muito legais. Meu filho adorou, parabéns. Inclusive, temos 2 da coleção. Tá vendo? Legal. Massa, Vamos estar obrigado, reparar Fernanda. nisso agora. Por esse bobear, tem um monte lá. Ô, Paulo, eu tenho, assim, eu falo para as gurias aqui, agora eu vou contar aqui. Quando eu era pequena, meu sonho era ser escritora. E meu sonho da minha vida era ganhar um Nobel de Literatura. E eu achava que eu ia me formar em jornalismo e eu ia entrar no mercado editorial louco, que nem aqueles que existem nos Estados Unidos, sabe? Nossa, a gente tem que boicotar aquele livro para o outro vender muito, não sei o quê. E eu leio muito sobre isso, assim, eu não sei se isso existe mesmo, assim, mas eu consumo muita literatura de mercado editorial, de bastidor de mercado editorial americano, que eu acho lindo, assim. Como é que é aqui no Brasil? Porque a gente está vendo tanta livraria fechando. Como sobreviver como editora? Como sobreviver com uma livraria? O que acontece? As pessoas colocam muito a culpa na Amazon. Eu queria que tu falasse disso, porque a gente vê tanta matéria, mas a gente não é do meio. Mas é uma boa pergunta essa, sim, para as pessoas entenderem. O mercado editorial, ele está passando por um processo de transformação. Ele vem passando por essa transformação desde um pouco antes da pandemia. Então, antes da pandemia, mais ou menos um ano antes, a gente começou com uma crise muito grave, com 2 grandes redes no Brasil, Saraiva e Cultura, entrando em processo de recuperação judicial, né? É quase uma falência, para quem não conhece o termo. Então, ali, naquele momento, foi muito grave, de 2 redes que tinham um modelo de negócio muito baseado em grandes lojas, as famosas mega stores. E uma política de competir com a Amazon, né, de baixar preço. Com isso, você obviamente, você quebra a sua rentabilidade. Aí veio pandemia, o cenário, então, acabou de vez, né, com elas, ajudou a acabar com um pouco que restava delas. E aí a gente teve uma transformação, enquanto ninguém podia sair de casa, as pessoas começaram a ir para o comércio eletrônico, entre elas a Amazon. Então foi uma fase de ascensão muito grande da Amazon no Brasil. Hoje eu diria que perto da metade das vendas dos livros de uma editora é feita pela Amazon, uma concentração muito grande. Porém, é um lugar que se vende, que se paga direitinho e que promove a saúde de diversas editoras.
E, por outro lado, com a saída dessas mega stores, o que aconteceu? Temos hoje outras redes de livrarias ocupando esse espaço. Então, não é que deixou de ter livraria. O modelo de negócio é que mudou. Nós temos redes de livrarias hoje diferentes, como a Leitura, a Travessa, a Livraria da Vila. Desculpa estar esquecendo algum nome de alguma outra, com modelos diferentes, com lojas um pouco menores, de 200, 300, 400 metros, por exemplo. Não é 1.500, não é uma coisa gigantesca. Focadas em tamanho menor, com aluguel menor, com custos menores, e outras livrarias independentes que estão trabalhando com nichos, com nichos, né? Vou trabalhar o público LGBTQI, vou trabalhar o livro de culinária, vou trabalhar o livro infantil. Então, livrarias que estão trabalhando com esses segmentos específicos e aí conseguindo se manter porque tem um público cativo, né? Então, quem tem filho vai naquela livraria, porque sabe lá que tem a seleção melhor do livro infantil. Vou naquela livraria que faz livro de culinária, porque ali eu vou achar tudo de culinária. Eu comecei a frequentar, eu moro em São Caetano, né? Eu comecei a frequentar ali uma Fê, que mora no ABC também. Tem um sebo no Ipiranga que tem um sorvete que eu gosto. Eu vou lá. Por causa do sorvete, né? Por causa do sorvete. Peguei, pego o livrinho. Com certeza é do dono da livraria. Então, e aí tem os churros do lado, gente, beleza. Mas assim, é um sebo, livros antiguíssimos ali, eu tô indo muito mais lá do que em outra livraria. Né? Por causa dos churros e do sorvete, claro. Mas tudo bem, mas a parte de literatura... Mas é muito gostoso, né? É uma Você vai lá, delícia, é uma experiência. Pô, senta ali, senta na calçada. Pega o livro. Eu monopolizei o Paulo aqui. Não, pode. Eu vim aqui para... Vocês pagaram o cachê para mim, inclusive, né? A gente tem um contrato muito grande aqui. Depois vocês prepararam já o cheque, né? É muito legal, Deise, porque são perguntas que realmente todo mundo se faz. A gente vê essas matérias perguntar. Aí, não entende muito. E é muito bacana mesmo. A gente pode seguir, já vamos direto aqui, ou ainda pergunto do último livro, do último autor que eu tenho aqui? A gente tem tempo, né, Guria? Você tem, acho que vai perguntar. Olha, essa é polêmica, vai causar polêmica aí no chat, Paulo. Vamos lá. Olha o outro autor que ele tem também, que é o João Dória. E aí, o que o João Dória colocou nesse livro, o Paulo, pra gente? O que ele disse aí? O livro do Dória é muito interessante porque é a biografia dele, escrita pelo Thales Guaraci. E é um livro para a gente entender como é que é João Dória, porque as pessoas... o Dória foi um político massacrado nessas últimas eleições, por causa dos dois lados, né? Direita e esquerda massacraram o Dória. E a gente... Você conhecendo a história dele, você enxerga uma pessoa diferente, né? Uma pessoa que é um estilo de fazer política diferente, muito diferente da maioria dos políticos que a gente tem por aí. Um cara muito trabalhador, muito batalhador, que isso foi às vezes explorado de forma negativa, mas tem realmente uma pessoa que está lá, que tem um jeito de fazer política diferente. Por conta disso, para o bem e para o mal, ele acabou comprando brigas com políticos tradicionais que têm um modelo de trabalhar, né, diferente, que querem ficar sentado e jogando conversa fora. E o Dória eu acho que o Dória foi injustiçado, sabe? E o Dória quer produzir, então assim, você não vai jogar conversa fora comigo, entre outros exemplos. E a maior contribuição dele num momento importantíssimo do Brasil, que foi a questão da vacina, né, da Covid. Aquilo também por conta dele, dessa opção que ele fez pela vida, ele também foi injustiçado por um monte de gente, mas ele fez uma política, uma opção política naquele momento, né? Ele optou pela vida, ele pagou um preço por isso. E também entender também o que é PSDB, né? Um partido que não tem união, né? É um partido que você escolhe um candidato aqui, quem é derrotado ali joga contra
não só fica de braços cruzados, como muitas vezes joga contra. Paulo, desculpa te cortar, Não, mas manda ainda voltando até aquela lógica da monarquia, não é? Porque aqui nós temos vários reis. Ao invés de a gente ter um só, na verdade, nós temos vários reis aqui no nosso país. E o PSDB, assim como vários partidos, é óbvio, mas o PSDB, por ter uma tradição já mais antiga, o que existia ali era quase uma fila de espera, Sim. né? Aquele político tradicional que já estava na vez dele, tinha os outros que já estavam à espera ali, porque ele sabia que a vez dele ia chegar. E aí, do nada, chegou o João Dória e tocou o horror ali. Foi atropelando, entrou atropelando. Sim, mesmo. Eu não vou colocar aqui julgamentos, tá? Mas é um fato que ele chegou atropelando, sim, né, no meio disso tudo. E eu vejo que ele mexeu ali com aquela estrutura já existente, alguns foram aglutinando para apoiá-lo, porque naquele momento faria sentido, mas deixou outras pessoas de lado que depois, obviamente, acabou se tornando, não vou colocar como inimigos, mas adversários dentro do próprio partido, que, aliás, os adversários normalmente os mais fortes são aqueles que estão do teu lado, né? Principalmente a gente falando de partido político, isso é um fato. Mas você não acha que, olha, eu respeito toda a história, realmente, eu tive ali um certo contato com uma sobrinha do próprio Dória também, uma menina, aliás, inteligentíssima, gente fantástica, não vou falar o nome aqui para preservar, porque eu vejo como uma menina, desculpa, mas brilhante, né? Por isso, sei um pouco, da história também, não quero julgar isso, mas você não acha que ele pesou ali muito forte no marketing, né? E isso ali acabou, a mão pesou demais e não soube lidar também com o momento e também com a percepção das próprias pessoas. Porque quando ele foi eleito prefeito aqui em São Paulo, eu até achei legal, acho que a maioria aqui em São Paulo gostou, porque ele parecia ser um prefeito que estava à frente, queria realmente fazer algo, né? Mas como governador também, eu acho que tu tocou no ponto, esse marketing dele, aí acho que errou a mão. Quando foi? Aí, qual foi a percepção que ficou aqui para São Paulo? Primeiro lugar, ele passou 2 anos na prefeitura e foi logo para o governo do estado, ou seja, ele não estava nem aí para a prefeitura, só utilizou a prefeitura como um trampolim para outros voos, né? Não vou entrar aqui em julgamento, mas se ele já estava propondo uma nova política, por que ele não terminou o trabalho que ele se propôs a começar? Aí já foi o primeiro corte, né? Veio para o governo do estado, e aí também pesando a mão cada vez mais no marketing. Furou porque o olho. a questão não é o marketing ser bem feito, a questão é que quando você pesa também no marketing, isso fica visível para todo mundo. Não, teve um excesso ali, um exagero, né? Eu acho que São Paulo injustiçou ele. Justamente pela questão das vacinas, a própria política econômica dele, eu acho que São Paulo injustiçou o Dória. Ele saiu execrado da política. Desde Ciocari, penso que ele não merecia isso, né? Mas eu acho que essa questão do marketing acabou pesando bastante. Agora, eu não entendo como que ele sai desse jeito, um cara ali que brigou pelas vacinas e naquele período foi um dos poucos, né? Mas enfim, a pergunta é para ti. Não, mas o que eu posso falar é corroborar a tua opinião, porque não vou entrar nesse julgamento, mas eu enxergo dessa forma também. É uma pessoa que tem uma história brilhante, um trabalho muito bem feito, e quando você lê o livro, você entende melhor isso, né, de que forma que ele fez esse trabalho, as grandes conquistas de organização do Estado de São Paulo, de finanças, enfim. É um trabalho muito bem feito, não estou inventando aqui, não estou enaltecendo, são fatos que você vê no livro e que você corrobora, que você confirma isso depois ao longo do trabalho dele. E agora eu concordo, assim, independente disso, ele teve esse desgaste, ele teve... eu acho que ele chegou num momento em que o negócio era você politizar. O momento precisava tomar um lado, atacar o outro e pronto, né? Essa coisa que você falou do amor, do ódio. Você precisava atacar o outro, você precisava tomar independente de conteúdo, você precisava ter uma forma diferente. Então, acho que ele não quis partir para isso. Ele quis preservar o modo de atuar e de fazer política do jeito dele. Eu acho que isso foi o que levou ele a ser tirado. Porque se ele tivesse apostado
vou pegar o meu inimigo é aquele e vou ficar do outro lado e vou usar as mesmas armas aqui que estão usando para ser o antagônico, talvez tivesse um futuro diferente. Mas eu acho que hoje ele aderiu também à frente ampla, né? Ele tá super lulista. O João Eu não sei Dória. se ele está lulista, Ele tá ele tá super tomando lulista. conta das empresas dele, enfim, eu acho que ele está com uma outra linha de atuação. A cara que a Dani fez. Nossa, Não, porque eu concordo com a Jo, eu concordo que ele aderiu ao Lula, aderiu ao STF, aderiu a todas as instituições e pessoas possíveis aqui no país. Mas é outro detalhe, né? Tu ia falar alguma coisa? Não, pode Ô, continuar. Mafê, eu estava pensando aqui, porque eu quero um programa de literatura com Paula aqui. Legal, Porque senão eu não vou deixar as gurias falarem. Não, que isso. Deixa eu perguntar, a Mafê tinha pedido para a gente dar o serviço aqui, né, para falar que o pessoal que está acompanhando aqui o canal do Pavinato, às vezes se perde um pouco na programação. Então, gente, a gente tem segunda, quarta e sexta Politiqueens, às 14 horas. Terça e quinta tem a Dani e o Marcelo com Razão de Estado, que é às 16 horas. E todos os dias tem o Pavinato com os temas nos US, às 18h30. Então, tá uma programação, daqui a pouco vai ter um programa de literatura também. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. O que vocês estão lendo? O que tu tá lendo agora? Tu terminou teu doutorado, não? O que tu tá lendo também? Não, Razão de Estado. agora é Razão de Estado, por enquanto. E tu, Paulo? Vou pegar o livrinho de piadas dele para dar uma relaxada. Pra dar uma amenizada. Bom, as gurias sabem, eu terminei semana passada o livro da Britney Spears. Olha julguem. só. Tem que falar sobre isso. Mas o que tu tá lendo? Eu leio tudo que eu vou lançar em breve. A editora faz uma média de 8 lançamentos por mês, então é um trabalho pesado. Eu leio muita coisa por dia. E chega no final do dia, eu não leio mais nada. Eu leio os meus jornais de manhã. E então é isso quando não tem sábado e domingo também lendo, né? Então, mas basicamente eu estou focado nos lançamentos que eu tenho que fazer. Então são 8 lançamentos por mês, eu leio esses 8 e com certeza mais alguma coisa de outros livros que eu não estou lançando, para avaliar e decidir. Mas tu consegue ter esse tempo? Te dá um jeito, né? Te dá um jeito. Então, aí falando nesses... Eu gosto muito de biografia, assim, aí, Tá. óbvio, né, o cara do Friends lá morreu, eu peguei e baixei o livro dele, eu vou ler o cara do Friends lá. Mas tu tá com 2 biografias aqui que são bem fortes para nossa história Eu não recente. trouxe a outra, que é a terceira, mas da dessa Elise série. Matsunaga, Isso, né? Exato. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, tem um questionamento até na literatura, né? A gente tem um exemplo clássico que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, que quando foi lançado pelo Goethe lá, acabou estimulando muitas pessoas a fazer a mesma coisa que o Jovem Werther, né? Não vou dar spoiler do livro aqui, também é um livro muito pesado. Mas a minha pergunta é até que ponto esses livros aqui, eles podem influenciar um comportamento? Porque são de mulheres que mataram, colocaram os caras na mala, né? Isso pode ter uma influência para as pessoas, porque isso também é uma coisa que se debate, né? Existe... especialmente nos jovens, né? Então... Mafê, fiquei sabendo aí que existem até fã-clube, né, para Suzane. Então, até que ponto isso estimula, até a literatura... Eu sou a favor de que se publique, de que se fale, eu acho que tem que ter uma outra educação por trás, de pai, de escola, né? Senão a gente não leria Goethe, mas... o que tu percebe disso, assim? As pessoas falam muito sobre essa glamorização do crime, né? Mas eu não enxergo dessa forma. Eu acho que tem gente que, independente de quem seja, né, vai atrás do nome. Né? Então, sei lá, você tem o goleiro Bruno, matou, e você vai lá, tem as mulheres que vão atrás do cara para se bobear, para namorar com ele. Né? E então... o que eu acho que esses livros, na verdade, eles fazem, o livro sobre a Suzane, a Flor de Lis e a Elise Matsunaga, é mostrar um retrato real de quem são essas pessoas. De conscientizar as pessoas sobre a gravidade do crime. Porque quando você lê, eu acho que, pelo menos eu enxergo assim, e isso que me atraiu nos livros, assim, é uma leitura difícil, muitas vezes. Tinha horas que eu tinha que parar para respirar e falar assim, não vai acontecer isso que eu estou imaginando, sabe? E às vezes acontecia coisa pior. Nossa, tá tudo aí? Tá exatamente tudo.
E tem, mas os livros são todos eles são escritos pelo Ulysses Campbell, e eles têm um ponto em comum muito interessante. Eles são muito bem feitos, são muito bem construídos. Ele é ótimo, né? Ele consegue colocar histórias paralelas ao tema principal e enriquece muito o livro. Então, eu entendo que as pessoas vão sair de cada uma dessas leituras uma opinião formada, sabendo que um criminoso é um criminoso, por que acontece um crime, podendo debater, podendo tirar suas conclusões, podendo fazer gradações entre cada uma dessas situações, né? Podendo escolher a sua malvada favorita, né? Porque nada se justifica pelo que elas fizeram. Porém, tem pessoas que sim, essa aqui fez, mas tinha um detalhezinho a mais, né? Então, eu conheço a história da Elise. Uhum. Foi o que eu me interessei mais, tá? E eu acredito que tem uma parte, então, que você está falando, não justifica, né? Mas a Elise, eu tenho a impressão que ela ficou transtornada com a traição que ela passou pelo marido e com muito medo de... foram vários gatilhos aí, né? De uma vida ruim que ela tinha antes de casar e aí voltou. Nada é tão simples, né? E depois... Sim, nada é tão Você simples. isso, Eu né? acho que é isso. Eu acho que é isso que é interessante nos livros. Nada é tão simples. E nesse caso específico, quando você vai ler a história, você percebe assim que a morte de um dos dois ali era uma questão de tempo, porque se ela não tivesse matado o cara, talvez o cara tivesse matado ela, porque é uma história pesada ali. Eles não se encontraram à toa nessa vida, né? Você pode buscar explicações ainda em outras filosofias de vida, mas é uma história pesada desde o início dos dois, né? Mas enfim, eu acho que é uma leitura muito interessante, por isso que eu estou contando aqui. Eu acho que faz você refletir, faz você entender um pouco. Acho que as pessoas buscam, na verdade, entender a mente, porque é tão bárbaro o que acontece nesses crimes que as pessoas buscam razões, né? Tem que ter uma lógica por trás disso. E, na verdade, não tem. A lógica é muito, sei lá, é muito difícil de entender. Você vai buscar lá a infância, os traumas. E mesmo assim, você vê, né? Tem tanta gente que tem trauma, aquelas coisas, né? Que passou por um monte de coisas e não está lá matando, né? Eu acho que essa questão da literatura, eu lembro que teve um debate muito forte um tempo atrás, quando lançaram Minha Luta, do Hitler. Né? Eu sempre penso assim, eu nunca esqueço de uma vez, eu tinha uns 13 anos e a minha mãe, ela ia trabalhar, ela me deixava na biblioteca pública da cidade às 1h30 e ela me buscava quando ela saía do trabalho, então eu passava o dia lá. E eu lembro que eu tinha uns 12, 13 anos e eu comecei a ler Dostoiévski, Crime e Castigo. Imagina, com 12 anos, minha cabeça não entendia nada. E a minha mãe viu aquilo, a mãe trabalhava o dia inteiro, não tinha tanto tempo para isso, mas a mãe viu aquilo e disse, o que tu tá lendo isso daí? Não é para tua idade agora, vai ler outras coisas. Então, tinha uma educação ali em casa que a minha mãe, olha, ela estava sempre de olho no que eu estava lendo, no que eu estava escrevendo, para quem que eu estava escrevendo, porque eu adorava escrever carta naquela época. Então, eu acho que é a mesma lógica, assim, tu não pode dizer, não vai ler esse livro, mas tu tem que ter uma educação na volta para que ele seja compreendido dentro do contexto dele, que é a mesma coisa dos sofrimentos do jovem Werther, é a mesma coisa, sei lá, quando tu vai ler um Crime e Castigo ou qualquer outro livro, tu não pode dar para uma criança um Crime e Castigo. É difícil de falar, eu tenho... Minha mãe era analfabeta, ela nunca estudou na vida, meu pai estudou até o 3º ano do primário, então eu lia desde pequeno e eu lia, se me deixasse assim, eu ia ler um Dostoiévski, um Crime e Castigo com 10 anos, se bobeasse. Eu tentei... Entendeu? Então eu não tinha esse filtro, mas enfim... E hoje eu estou editando o livro. Pois é, né? Eu sou fruto desse contexto de não ter... De liberdade para ter o acesso. De não ter, nem saber. Orientação. Eu sabia que eu tinha que estudar, porque minha mãe não sabia escrever, não sabia, né? E dependia de mim até com 7 anos para escrever carta para o meu avô. Né? Então, eu venho desse ambiente. Então, é difícil até... Eu entendo, lógico. Quem tem
quem tem pais, quem tem uma escola que pode orientar, que pode dar esse tipo de encaminhamento, eu acho bom. Porém, nem sempre isso é possível, né? Eu acho que se você estiver lendo, Eu também acho. já é alguma coisa. Exato. Claro, Você tem pessoas com perfis psicopatas. Sim. Exato. Isso é foda. É aquilo que a gente estava falando sobre a questão das armas, né? Uma pessoa que está disposta Exato, Dani. a cometer esse tipo de crime, vai cometer, se tiver ou não arma dentro de casa, vai tentar achar de alguma forma para conseguir fazer isso, né? Então, todos esses aí perfis, para mim, são psicopatas. E aí, como é que você, por exemplo, porque o psicopata, você não tem cura, você não tem como tratar isso, na verdade, Eu né? concordo contigo. E é super perigoso. Aliás, a Suzane, se eu não me engano, ela tá em liberdade, não é? Sim. Tá grávida Sim, agora. Tá tá grávida, É real gente. aquela história que ela Tá queria colocar o nome grávida. da... é mentira Não, aquilo? é mentira. Não, Da- aquilo lá viralizou errado. Ela, no primeiro livro, nesse livro que está aqui, o final dele fala sobre o nome que ela gostaria de dar para a filha, se ela engravidasse um dia. Ah, E esse livro já tem bastante tempo. E ela fala desse nome. Qual Já- que era o nome? Isabela. Isabela. Ah, por causa Só que daí da menina. olha o que é alguém responsabilidade, alguém né? fez um link. post aí, algum post, algum vídeo, alguma coisa relacionando esse nome com Isabela Nardoni. Porque E- as duas mães estão presas Sim, juntas, mas não né? tem nada a ver Olha uma o que coisa que com é. a outra, tá? Olha o que é responsabilidade. Não tem meu. nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui já estava em 2000 deixa eu pegar o ano aqui certinho para Nossa. não falar besteira. Mas, ó, 2020, então tem 3 anos, quase 4 anos. Esse vai fazer 4 anos agora. Em janeiro de 2024 ele faz 4 anos. Então esse livro agora, nessa época, já falava disso. Antes de qualquer insinuação, antes ela Nossa. queria ser mãe um dia, mas não tinha essa relação. Há 4 anos Era uma ela coincidência. homossexual, né? Há 4 anos ela namorava lá na cadeia Ela namorava uma mulher, Sandrão, né? exato. Sandrão. ela Mas também aderiu a passou tudo, o né? rodo, hein? Putz, grila. Foi pra Isso onde? É que falam que ela é muito inteligente Não, e ela não, consegue, desculpa. e ela vai Manipular. fazendo a Você manipulação vê ali. tanta mulher. Não, Tô agora eu vou zoando, falar. guria. Não, eu sei, tanta mulher assim, É. comum, É. né? Estudado, bonito. Não arruma um namorado, não é? A Ju tá muito reclamando. Não é? Não, passou mesmo, rodo em todo mundo, gente. Ai, Juliana. Olá, olá, tem Ju. recado ali. Lê Não, aí. gente, eu vou ter que fazer um parênteses aqui. O peraí. pessoal que ficou até o final merece saber disso. O meu marido falou que aqui no Politiquins, cada uma de nós tem uma personalidade muito diferente. Eu achava que a minha era exatamente igual a da Dani. A verdade é que quando a gente está fazendo o programa, aqui a Dani e eu, a gente controla tudo. Assim, vai entrar tal pauta em tal minuto, nós vamos falar tanto tempo e não sei o quê. A Ju, Deixa a vida eu em fluir. casa, eu chego a pensar, não acredito que ela tá fazendo essa bagunça toda. Porque a Ju é, tipo, a gente vê, como é que é? Não, eu não sabia que o tempo era esse. Não, tá bom. Hoje ela entregou um roteiro com a tua Programa aqui, completo, Paulo. gente. Caraca, nem a Dani e eu tinha feito aquilo. Assim, Não, mas ela era. entregou o roteiro, assim, que a Dani e eu olhamos. Eu Não me é a emocionei. Juliana. Que a gente o tempo inteiro assim, Juliana, aqui. Ela E o detalhe, ela Mentes acordou, criativas. foi cuidou das filhas, deu deu aula, Tudo fez hoje. a pauta, fez o programa inteiro. Inteiro. Né? E foi uma loucura. Meus Então, por isso, parabéns. deixem o seu like. Deixe porque... seu Por like. isso que eu sou fã dela. Não, a Ju é Ai, demais, ó. a Ju é demais. Gente, peraí, o Emílio, que era para mandar um beijo pro Emílio. Isso. O Emílio Nóbrega, ai que gentil, ele, o melhor da tarde, as Pavcats. Olha lá, tem mais aí. O Cássio Patelo, mulheres bonitas, lindas, politizadas e, acima de tudo, inteligentes. Parabéns, ótimo Eu programa. sempre falo isso para elas. Você não é original. Eu tô me sentindo melhor. Não, é sério, eu me senti tão mal com esse negócio da Suzane mesmo agora, sabia? Isso é Senti, pesado. Eu vou trazer outro livro depois para falar de uma coisa mais leve, assim, mais espiritualizada. No nosso programa. Daniel Rodrigues, uma síntese diante de tudo que foi dito seria: o sistema alimenta o próprio sistema e nós, meros mortais, pagamos a conta. Muito bom, verdade, é isso mesmo.
E a gente vai fazer sorteio, não vai? Não vamos É. escolher? É, Vamos Ah, escolher acho que entre sim, né? as... Isso, depois nós vamos escolher entre exato. esses aí, no Tá. próximo programa a gente anuncia, né? Porque, Tá, aliás, negociamos. não nessa sexta, tá, gente? Na semana que vem a gente Na anuncia. segunda, né? Porque nessa sexta-feira tem o Bendito é o Fruto, né? Com mais um hiper convidado especialista. Achei que Quero tu ia só falar. ver- Não vou falar não imagina. Eu quero saber, né? Comentem aqui, se você está assistindo depois desse programa, comentem aqui no chat quem vocês acham que vem para o Bendito é o Fruto da sexta-feira. Olha, eu acho que vocês vão gostar, viu? Ju, vou passar para você. Temos que terminar, né? Tem que terminar. É, infelizmente. Vamos fazer todo mundo junto? Paulo Tadeu, Sensacional. Pô, Paulo. você é uma coisa incrível. Aliás, aí ele vem para falar dos livros mais light, né? Que ele tá falando. E para cantar para nós Ai, é verdade. alguma coisinha. É verdade. Você cantaria pra gente? Eu não sou cachorro, não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro, não, para ser tão desprezado. Se você quiser, segue ali a banda Saco de Gatos também, tá? Isso. No Instagram, e aproveita para ver os próximos shows que a gente tem. Você vai gostar, vai ver o nosso repertório ali, com o melhor da música brega dos anos 70 e 80. Eu acho que você vai gostar, vai curtir. Legal. Vai mesmo, eu ia falar. E tem até figurino, gente. Tem figurino. Figurino brega. Ó, É 10. Eu já fui, eu já podia ir, né? Vamos sim. juntos. vamos lá. 10. Bom, temos que ir. Aqui a Mafê tá pedindo, temos que dar Deem o tchau. like e Deem o compartilhem. Isso, pode compartilhar um monte, gente. Um beijo. Até sexta.